21 de março foi criado pela ONU o Dia Internacional de Eliminação da Discriminação Racial. Eu acabo de chegar de um evento promovido pela Prefeitura de Campo Grande, pela Subsecretaria de Promoção da Igualdade Racial do município, em que foi, na verdade, uma reunião do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial ampliada, em que se fazia uma homenagem e uma referência ao Dia Internacional da Eliminação da Discriminação Racial. E aí, obviamente, que eu quero ocupar a tribuna para poder repercutir não só a homenagem da qual participei na Prefeitura Municipal, mas também a importância da data que foi criada e instituída pela Organização das Nações Unidas. Nunca é demais nós debatermos, refletirmos e discutirmos esta questão. Nunca é demais porque ela está presente todos os dias, em todos os lugares, em todas as esferas de poder, de relação, no campo, na cidade, no público, no privado. E é mais do que necessário que a gente faça algumas reflexões num dia instituído, uma data instituída pela Organização das Nações Unidas, e que simboliza a eliminação, a política de eliminação da discriminação racial, que tem que ser efetivamente uma política de Estado, uma política de governo. Essa questão da discriminação racial, ela explica muita coisa nesse Brasil que não dá certo em alguns segmentos, em alguns lugares. A cultura enraigada num país que escravizou por mais de 300 anos uma etnia, que é a dos negros, traz, obviamente, no seu comportamento, no comportamento social do seu povo, raízes e consequências desta política que era uma política de Estado, alimentada, sustentada, defendida e implementada pelo Estado brasileiro durante mais de 300 anos e deixou essas consequências irreparáveis na nossa sociedade e que faz estragos grandes, e que, se nós não tivermos a competência de discutir e principalmente de implementar políticas públicas de combate e eliminação da discriminação, nós vamos passar por longos e longos anos ainda no futuro sendo influenciados por essa política nefasta, traz consequências terríveis. Como, por exemplo, cria uma cultura que o próprio negro, discriminado durante tanto tempo por uma política sustentada pelo próprio Estado, que continua sendo discriminado até hoje, muitas vezes ele próprio tenha dificuldade de se assumir enquanto negro. Porque durante tanto tempo ouviu e continua ouvindo ainda, em alguns setores de uma forma mais forte, que ser negro é ruim, que ser negro é vergonhoso, que ser negro é ser menor, que ter o nariz chato, ter o cabelo diferente, isso é ruim, porque nós temos um padrão de beleza diferente. O padrão de beleza nosso não é da maioria da população, porque a maioria da população é de negros e pardos. A questão da autoestima, a dificuldade que tem o negro de se assumir enquanto negro, de bater no peito com orgulho da sua raça, da sua origem, entender essa complexidade e se colocar como agente de mudança para que a gente possa construir um futuro diferente. Esse é um dos estragos bárbaros que essa política de escravização escravocrata no nosso país deixou como uma herança nefasta. Uma outra herança nefasta é aquela que faz com que, muitas vezes, a maioria da população, isso é dado de pesquisa, inclusive, se coloca como não racista. Nesse país, quando se pergunta se o sujeito é racista,
mais de 90% da população afirma que não é racista. E se você pergunta para essa mesma população se ela concorda que existe racismo no Brasil, mais de 90% também vai concordar e concorda que existe racismo no Brasil. Ora, se existe racismo no Brasil, onde mais de 90% das pessoas afirmam isso, e ao mesmo tempo, mais de 90% das pessoas afirmam que não são racistas, quem então que pratica o racismo no nosso país? Tem alguma coisa errada nisso. Sabe o que tem de errado? É exatamente essa falta de capacidade, que é uma herança cultural desse período escravocrata principalmente, a dificuldade da pessoa se enxergar enquanto racista, enquanto alguém que discrimina. E muitas vezes discrimina, e não é de uma forma maldosa, não é de uma forma intencional, mas discrimina. Sabe por quê? Porque às vezes acha que chamar o outro de escurinho, de negão, isso é normal. Isso pode ser normal para quem fala, mas para quem ouve não é. Sem contar as piadas discriminatórias. Então, quando nós discutimos o Dia Internacional de Eliminação da Discriminação Racial, cabe a nós, cada um de nós, sermos o agente de mudança daquilo que nós queremos ver implementado na sociedade. Eu quero um mundo sem discriminação. E para mim ter um mundo sem discriminação, nós precisamos levar mais a sério qual que é o nosso papel na construção desse mundo que nós queremos. Um deles é nos policiarmos. Mas é não policiar simplesmente para não falar. É se policiar para colocar em primeiro lugar um princípio que é fundamental. Seja para se dirigir ao negro, ao indígena, ao amarelo, ao branco, seja quem for, que é o respeito. O respeito vem na frente de tudo. É você enxergar no seu semelhante um ser humano que precisa e deve ser respeitado. É você tratar com dignidade. Quando você coloca o respeito acima de qualquer coisa, você tem dificuldades de poder discriminar. Porque você se coloca no lugar do outro. Porque não é pouca coisa. E quando hoje, mesmo depois da Constituição de 88 ter tornado o crime de racismo inafiançável, mesmo depois de alguns lugares termos delegacia de combate ao racismo, mesmo assim, muitas vezes, um sujeito que se sente discriminado, se dirige a uma delegacia, ele tem dificuldade de fazer uma denúncia, um boletim de ocorrência. Sabe por quê? Porque muitas vezes o agente de polícia, o delegado, seja quem for, ele chama o ofendido do lado e fala: olha, não houve discriminação, a pessoa fez uma brincadeira com você, não leva isso adiante, isso aí não. Como se isso fosse pouca coisa. Não se coloca no lugar do discriminado. Trata como uma questão menor. E ao tratar como uma questão menor, pratica o racismo novamente. É o ofendido que sabe o tamanho do estrago que é feito na sua alma. Como diz o samba da Mangueira, tiraram o negro do açoite da senzala e prenderam o negro na miséria da favela. Essa é a realidade.